Então vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, como sempre fazemos, abrindo com uma oração. Vamos primeiramente agradecer a Deus, nosso Pai, por mais a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, buscando sempre aprendizados novos que possam nos clarear, nos dar mais firmeza na nossa trajetória para o nosso dia a dia. Bondosos amigos, Mestre Jesus, pedimos o concurso para que possamos nós estarmos atentos às lições, não só para ministrar, mas como também para assimilar. Que a paz e o amor nos envolva hoje e sempre. Dando início, então, a nossas aulas a respeito de tentação no trabalho mediúnico, a gente começa imaginando essa cidade. Num ponto qualquer dessa cidade, tem alguém passando alguma dificuldade, que pode ter desencarnado ou não, e a gente necessitaria, então, de sustentar essa pessoa emocionalmente falando. Como é que isso seria feito? Essa é a intenção do curso, visto que as pessoas não morrem, as pessoas não acabam, mas elas vão ao mundo espiritual com os seus problemas emocionais, e esses problemas é que acabam por barrar o seu desenvolvimento espiritual. Bom, devemos então considerar o que diz Kardec a respeito do pensamento, porque conversar com espíritos ou com pessoas, o que se está fazendo, e se está tratando de pensamentos. No diálogo, nós estamos tratando de pensamentos entre duas pessoas, não é? Então a gente vai lá em Gênesis capítulo 14, item 1, natureza e propriedade dos fluidos. Lá no seu item 15, está escrito lá: sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Também no item 18, Kardec afirma: o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos do ambiente. Ou seja, Kardec está trazendo aqui uma informação mais concreta, obviamente por comparação, dizendo que o pensamento funciona como se fosse onda sonora, só por comparação, não é? E que ele tem um meio em que se transmite esse pensamento, assim como existe um meio onde as ondas sonoras se transmitem, que é o ar. No vácuo, o som não é transmitido. Então, se não houver fluidos, o pensamento também não é transmitido. Mas o universo está imerso nesses fluidos. Então, esse pensamento ele caminha nesses fluidos, assim como as ondas sonoras. Portanto, se conseguirmos, por comparação, entender como funcionam as ondas sonoras em particular, para dar base à Gênese, a gente vai poder saber ou ter uma ideia de como esses pensamentos funcionam no meio dos fluidos. E lá no 18 ele diz, olha, tanto faz ser encarnado ou desencarnado, o pensamento se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, ou seja, do mesmo jeito. Ora, estamos falando então que numa sessão mediúnica, o encarnado conversando com o desencarnado, esses pensamentos se transmitem da mesma forma. Portanto, como eles são homogêneos e se transmitem da mesma forma, recepção e também transmissão, eles vão entrar em contato de alguma forma. Por isso que nos faz mistério, nos é necessário entender alguma coisa física, que são as ondas. Por isso que a gente estuda superficialmente essas ondas chamadas ondas sonoras, ondas de qualquer tipo, em particular a onda sonora,
para a gente ter no meio concreto como isso funciona, e depois disso então a gente vai para o meio abstrato, que seria o pensamento. Dessa maneira então a gente começa a trabalhar com ondas. Por exemplo, aqui nós temos um lago, imagine um lago calmo e tranquilo, e alguém joga uma pedra sobre esse lago. Todo mundo já deve ter trabalhado com isso, brincado com isso, numa bacia, por exemplo, jogar alguma coisa, e aquilo forma uma onda que sai do ponto de contato desse objeto para as margens. O que é esse negócio aí? Esse negócio é que quando você arremessa uma pedra, por exemplo, um objeto qualquer, ele tem uma velocidade e tem seu próprio peso. O pessoal chama de energia cinética e energia potencial. Quando isso entra em contato com a água, obviamente ele diminui a sua velocidade e toda essa energia, tanto a cinética como a potencial, dada pela altura que ele vem, não é? Ele vai ser transmitido para aquela superfície. Então isso que nós podemos ver na flor d'água é a energia se dissipando a partir do ponto de contato. Então, veja que o objeto ele fica parado, mas a energia se transmite pelo meio. Isso que nos é interessante. E notemos também que conforme o tamanho desse objeto que caiu ali, essa onda vai ser maior ou menor. Vai ser mais número de ondas, menor número de onda. Obviamente, se eu jogar uma bolinha de gude, vai fazer uma ondinha pequena, todas fazem. Se eu jogar um meteoro que vem lá do espaço sideral, ele vai formar um tsunami. Mas todos têm a mesma origem, a mesma transmissão, o mesmo jeito de caminhar sobre o meio em que ele se transporta. Então, a onda é alguma coisa que vai transmitir energia sem que haja deslocamento do corpo, né? Então, isso é de tamanha importância, porque a gente está dizendo, você pode transmitir energia sem se mover fisicamente do ponto em que você está. Agora, essas ondas têm um efeito físico chamado interferência. Por exemplo, imagine que eu joguei uma pedra do ponto de vista de quem está assistindo do lado direito, uma pedra que provocou uma onda, e do lado esquerdo joguei duas pedras, ou uma pedra do lado direito de quem está assistindo, não é? E veja que formaram duas ondas. Num dado momento, essas ondas interferem uma na outra, dá para perceber ali no meio entre as duas, né? O que será que acontece quando essas ondas se chocam? Como será que isso se comporta? E aí, então, a gente primeiro vamos tirar desse estado físico natural das coisas e vamos passar para os gráficos para a gente ter uma ideia e fazer um estudo mais pormenorizado do encontro dessas duas ondas, que a gente vai chamar de interferência. Note que do lado direito do vídeo aparece a onda verde e a onda azul, e as duas se chocando. Nos pontos vermelhos nós vamos chamar de interferência construtiva, e no ponto preto, nós vamos chamar de interferência destrutiva. Essas coisas estão se encontrando e dá-se o nome de interferência construtiva e interferência destrutiva, esses pontos de contato entre as duas ondas. Então, as ondas, a gente tem lá. A onda tem que ter um meio que foi perturbado por essa energia externa, né? Ela tem uma direção, ela tem uma altura e ela tem esse meio que ela vai se propagar. Então, vou ter ondas num sentido, ondas no outro, como a gente viu no slide anterior, que elas podem se chocar num dado momento, provocando as interferências, não é? Do mesmo jeito que está do lado esquerdo do vídeo, a onda a gente pode cortá-la e para a gente estudar só o perfil de onda que se fala, né? O que seria isso? Imagine essas telhas de cimento amianto, chamada normalmente de telha brasilite ou coisa desse tipo, não é? Se você olha por cima dela, ela é ondulada.
Mas se você olha de topo, onde escorre a água do telhado, você vai ver um perfil parecido com esse. E a gente entende que esse eu estou olhando de topo para essa onda, e se olhar por cima é aquela onda que a gente vê no mar, vê no lago, quando provoca a onda, é a mesma coisa. O que a gente tem aqui é um perfil para estudo, né? Então, a gente vai ter um comprimento de onda que vai do ponto mais alto, ela vai até um ponto de mínimo e sobe até o ponto mais alto. E isso é uma onda. E a gente vai ter a amplitude da onda, até que altura, tanto para cima para baixo, essa onda chega, né? Voltando lá ao primeiro slide, se eu jogo uma bolinha de gude, essa amplitude ela é baixa. Por quê? A altura que essa água vai subir e vai descer também é pequena. Se eu jogo um meteoro, é muito alta, né? Então a amplitude é esse tamanho, a altura, vamos chamar assim, da onda. Enquanto o comprimento de onda é do início dela até ela voltar a repetir o mesmo movimento. A gente vai passando essas questões para que a gente tenha uma ideia como é que isso funciona. Nesse slide que aparece agora, então, a gente pegou aquele monte de onda e transformou só num pedacinho que nos interessa. Por quê? Num comprimento de onda. Porque o resto vai ser igual. Então a gente vai usar só esse pedacinho, né? Esse comprimento de onda, que coloca uma letra grega ali chamada lambda, não é? Você tem a amplitude da onda e a gente vai chamar essa parte, vamos chamar negativa da onda, essa que vai para baixo, né? Sempre você vai ter uma parte que está embaixo e uma parte que está em cima. E assim a onda vai caminhando. Então, a parte negativa de baixo a gente chama de vale e a parte de cima de crista. Houve na década de 60, por aí, não é? O pessoal fala assim, eu estou na crista da onda, não é? O que ele está querendo dizer? Que ele estava por cima de todo mundo, estava lá em cima das coisas, né? É essa crista que ele está querendo se referir, mais popularmente dizendo desse fato e desse dito popular estar na crista da onda, que vem dessa condição aqui. Então, vale e crista. A gente vai guardando esses nomes aqui, amplitude, comprimento de onda, vale, crista, para a gente poder depois aplicar isso nos conceitos de ondulatória. Então veja, outra questão que a gente também tem que levar em consideração é em relação à frequência. E isso nos é extremamente interessante, depois mais à frente nós vamos comentar a respeito disso, não é? Então eu tenho uma onda em propagação, eu tenho o tamanho da onda que está no eixo vertical, o pessoal chama de ordenada esse eixo, não é? Então tem a amplitude, que altura que essa onda tem, até onde que ela vai, qual o comprimento dela, não é? Qual a amplitude dela. E depois nós vamos ter alguma coisa chamada frequência. Como é que eu vou diferenciar uma coisa da outra? Bom, a amplitude a gente já conversou no slide anterior, e ele diz respeito à altura que essa onda chega, não é? Já a frequência, ela é igual a qualquer coisa de frequência mesmo. Por exemplo, quanto que eu frequento um curso no Centro dos Irmãos? Então tem alguém que é mais frequente e tem outras pessoas que são menos frequentes. O que significa? Significa que eu vou pegar um intervalo de tempo, por exemplo, 30 dias, e vou ver, olha, o elemento A veio 10 vezes, o elemento B veio 25 vezes nesse período. Então, esse que veio 25 vezes é mais frequente do que aquele que veio 10 vezes. Portanto, a frequência dele é maior. Mas se a frequência dele é maior no mesmo espaço de tempo, vai acontecer que o espaço entre uma e outra presença dele é menor. Portanto, ele tem uma alta frequência nos termos da ondulatória. O outro que veio menos vezes, o espaço entre uma vinda e a outra é maior. Então, a gente chama de baixa frequência. Então, como é que eu estudo isso? Eu estudo pegando o mesmo intervalo de tempo, vendo quantas vezes isso se repetiu. E aí nós vamos ter a frequência também em onda, no caso ali no intervalo de tempo, que está no eixo horizontal, também chamado de abscissa. Note que se eu pegar a partir do eixo das ordenadas, do vertical, a primeira onda, ela vai lá na sua crista, vem aqui no seu
no seu vale e volta para a sua origem, que seria um eixo horizontal passado a partir do início da onda, não é? E se eu fizer isso, eu vou ver que no gráfico de baixo tem um perfil de onda, enquanto no gráfico de cima eu vou ter praticamente 3 perfis de onda. Portanto, a frequência do de cima para o mesmo intervalo de tempo é maior que o intervalo de baixo. Ele tem mais vezes, tem três ondas completas, 3 perfis de onda completa no de cima contra um no de baixo. Eu chamo um de alta frequência e o outro de baixa frequência. Talvez na figura do lado direito a gente possa ver isso com maior clareza, né? Veja ali no gráfico que está em cima, a gente nota um perfil de onda, aquele maior ali, parecendo um S deitado, né? E um perfil de onda menor, e ele vai se repetir. Veja quantas vezes no mesmo intervalo de tempo que uma onda faz uma volta completa, a outra onda, quantas vezes ela faz a mistura, quantas ondas completas ela faz no mesmo intervalo de tempo. Então eu estou tendo ali uma mistura de uma baixa frequência com uma alta frequência nesse caso aí, né? E a gente pode chamar de ondas harmônicas ou não, isso não vem ao caso, né? Porque não é o que nos interessa. Mas nos interessa que essas ondas, sendo de mesma gênese, de mesma origem, de mesma constituição, elas se misturam. Em se misturando, existe uma onda resultante da soma dessas duas ondas, não é? Que a gente falou lá naquela interferência de onda, daqueles 2 pedras que a gente jogou e as ondas fizeram interferência, elas se misturaram. São aqueles pontos aonde houve esse contato que está descrito aqui, não aqueles necessariamente, mas como exemplo, não é? Então a gente tem aqui, note que no ponto mais alto ali, ó, entre as ondas que elas se chocaram, eu tenho um pico, não é? Nos pontos mais baixos eu tenho um vale maior e não fica nem a onda de baixa frequência, nem a onda de alta frequência. O que acontece é uma mistura das duas ondas, dando uma terceira onda, né, que é a composição das duas anteriores. É daí que a gente vai falar de um aspecto construtivo e um aspecto destrutivo das ondas. Como é que eu entendo isso? A gente entende da seguinte forma. Note nesse quadro negro que apareceu aí do lado direito abaixo, que quando eu tenho 2 ondas de mesma origem, de mesma gênese, e elas a gente chama que está em fase, ou seja, eu tenho crista com crista, vale com vale. Então, as duas estão em fase. Quando essas duas ondas se chocam, tem um sinal de mais ali, um sinal de igual, não é? Vai ser uma onda maior, que é a somatória das duas ondas, né? Porque elas estão em fase. Do lado direito do mesmo quadro negro, quando eu somo 2 ondas que não estão em fase, ou seja, em uma eu tenho a crista, em outra eu tenho o vale, ou seja, o pico maior e o pico menor, o pico positivo e o pico negativo estão em contato. Quando eu somo essas 2 ondas, a tendência é que elas se anulem. E caso uma delas seja maior que a outra, vai sobrar a resultante, ou seja, o resultado vai ser a diferença entre as duas da onda que for maior que vai sobrar. Logo, tanto no caso 1 quanto no caso 2, ainda no slide negro, a somatória de ondas em fase, elas aumentam, e a somatória de ondas fora de fase, elas tendem a se anular ou a sobrar aquela onda maior. Note que isso já pode ser aplicado diretamente nas questões do pensamento. Nesse primeiro caso aqui, a gente pode entender, por exemplo, 2 pessoas discutindo. Elas estão discutindo, então são ondas de pensamento de mesma gênese, de mesma origem, andando por esse fluido chamado fluido universal. E quando elas se encontram, como a discussão é da mesma gênese, obviamente essa discussão vai cada vez mais
crescendo, porque existe uma somatória de ondas de pensamento que estão em fase. E aí, isso vai acabar resultando, a gente sabe bem que isso nunca acaba bem quando duas pessoas discutem, não entram num acordo, e isso não para nunca, isso só cresce, e muitas vezes isso passa por tragédias que a gente tem a todo dia na mídia, escrita, falada, televisiva, não é? De outra maneira, do lado direito, a gente pode ver duas pessoas discutindo ou tentando discutir, e uma, ao invés de entrar na discussão propriamente dita, ela recua e, por exemplo, entra em estado de oração. O que aconteceu aí? Aconteceu que uma pessoa está numa certa fase e a outra está na fase negativa disso, ou seja, eles estão fora de fase. Ora, se eles estão fora de fase, dá um quadro parecido com o que está do lado direito do quadrinho preto aí. E o que vai acontecer? Tende a se anular. E se essa pessoa que está vibrando, orando na questão do amor, como o amor é a maior frequência que se conhece, porque é a frequência do pensamento de Deus, e o pensamento de Deus é base do universo, essas duas ondas tendem a se anular e se de amor é maior que todas, tende a sobrar amor. Daí o dito popular que diz, quando um não quer, dois não brigam, exatamente por causa dessa situação dos pensamentos que acontece no pensamento, que é igual ou muito parecido, ou semelhante, ou análogo, segundo as palavras de Kardec, a onda sonora. Veja o que acontece na onda sonora, então deve acontecer também nos pensamentos.